pelo menos aqui no Brasil, é meio que cultural, né? O olhar do vice é tipo como se fosse um. Ele fica ali de stand-by, acontecendo alguma eventualidade ali com, né, que impeça o titular de atuar, ele entra ali e trabalha. Como é que vai ser o perfil do Wellington, né, em uma vitória do Maurício? Você seria esse cara mais discreto ou você abraçaria, né, alguma pasta, alguma causa? O Maurício, por exemplo, até na época quando ele foi, né, da gestão do Bandeira, ele abraçou, antes de ter vice-presidência e tal, a questão das embaixadas e consulados e começou a fazer um trabalho, né, ali já como vice-presidente muito grande e sendo muito atuante, né? Se colocando, falando com o público, viajando o Brasil inteiro, como você colocou. Qual o perfil vai ser do Wellington como vice-presidente? Esse cara mais atuante, já tem alguma coisa que você quer abraçar? Como é que vai ser esse trabalho em eventual vitória da chapa de vocês? Ô, Túlio, eu tenho conversado muito com o Maurício. O Maurício é um sujeito que ouve bastante antes de tomar decisões, enfim, e a gente tem conversado e ele tem sinalizado que vai fazer uma gestão participativa, uma gestão profissional. A orientação que a gente tem, que a gente quer imprimir, a filosofia de ter um CODE bem diferente do que tem sido até hoje. A gente quer mesmo profissionalizar a gestão. E eu vou, as conversas que a gente tem tido, o Maurício tem dito que vai querer contar com a minha colaboração. Eu vou ser um vice discreto, que eu acho que esse é um papel de um vice. O papel de um vice é auxiliar o presidente, auxiliar a gestão, e vou me posicionar de acordo com as missões, né, que eu receber do presidente. Tem alguns assuntos que a gente já tem conversado, que eu acho que eu posso contribuir, não preciso ser um VP da pasta ou coisa do gênero, mas eu acho que tem temas que eu acho que eu posso contribuir, como governança, como a comunicação, porque, veja, o tema comunicação, Túlio, as pessoas, quando falam comunicação, elas vão direto pensando em instrumentos de comunicação, né? Sejam as redes sociais, seja qualquer coisa. Eu acho que a nossa gestão ela vai ter uma filosofia de comunicação. O que é isso? A gente quer ter uma gestão transparente, a começar uma reforma estatutária, em que a gente tem um estatuto redigido de uma forma simples e direta, para que qualquer sócio, qualquer pessoa leia e entenda. Então, a comunicação ela já tem que partir daí. Né? O Flamengo, com a capilaridade que tem, com a audiência que ele tem, tudo comunica, a gente tem que ter cuidado com tudo. Eu, como dirigente do Flamengo, eu tenho que ter uma conduta, né, que, afinal, eu sou a representação né, de milhões de pessoas, de milhões de torcedores, uma representação institucional, então eu tenho que ter uma conduta dentro do clube, fora do clube, porque as pessoas vão estar observando. Quando você tem enfim, pouca transparência no clube, quando você sinaliza isso, você comunica sempre, seja na postura dos seus dirigentes, seja nas atitudes dos seus dirigentes, tudo isso comunica. Então, a comunicação ela tem que começar por nós, dirigentes. Então, eu acho que eu posso contribuir muito com essa visão de uma comunicação transparente, de uma comunicação sem mentira, de uma comunicação que seja coerente. A gente vai dar as grandes linhas e aí vamos ter os profissionais que vão tocar isso. Mas a gente tem que ter uma comunicação que seja uma comunicação respeitosa com as pessoas, uma comunicação em que enfim, ainda dá mais transparência aos atos de gestão, dá mais transparência ainda às demonstrações financeiras, como é que a gente aprofunda isso, como é que a gente educa as pessoas para ler a demonstração financeira do Flamengo, para entender a destinação dos recursos. Enfim, então, eu acho que eu posso ajudar muito na comunicação, eu acho que eu posso ajudar, contribuir muito, né, junto com meus pares, levando uma visão de diversidade e inclusão do Flamengo.
Túlio, eu conheço, por questões profissionais, algumas ligas, né, de esportes internacionais. Uma delas é a ATP, de tênis, a outra é a Fórmula 1. E, por conta disso, eu comecei a estudar esse tema diversidade e inclusão. Se você pegar qualquer uma das grandes ligas esportivas do mundo, seja a NBA, seja a ATP, seja a Fórmula 1, todas elas hoje têm lá tem metas com relação à diversidade e inclusão, com relação à questão ambiental. Todas elas. Pode pegar. A Premier League tem hoje uma área que cuida disso e os clubes têm executivos com metas cuidando disso, né? Porque isso é o presente e o futuro. Se você quiser ter ambição de ser um clube global, de estar presente em outros continentes, você vai ter que fazer um dever de casa com relação a isso. Os clubes da Liga Inglesa, todos eles hoje têm um olhar para isso, né? E acho que o Flamengo... E a ideia é ter um executivo, no caso, vocês vencendo, de ter um executivo olhando para essa questão da diversidade, responsabilidade social. Túlio, essa vai ser uma diretriz da nossa gestão. Aí a forma como é que a gente vai implementar isso vai depender da configuração. A gente vai ter, como eu já falei, uma gestão profissional, a gente vai querer recrutar executivos com a ajuda de empresas de recrutamento. Agora, uma coisa que está certa, que o Maurício já colocou e a gente já colocou, vai ser uma gestão de paz, não vai ter perseguição, não vai ter caça às bruxas. Todos os trabalhadores do Flamengo vão ter oportunidade de mostrar seu serviço. Ninguém pensa em entrar, sabe? Fulano é ligado a Beltrano. Não. Quem trabalhar direito, assim, isso vai passar por uma avaliação, que não vai ser minha nem do Maurício, vai ser uma avaliação profissional. Agora, eu posso assegurar que rancor, mágoa, isso não vai nortear a ação da gente. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa questão da sustentabilidade ambiental, a questão da diversidade, isso vai estar de forma transversal na nossa gestão. E a gente vai precisar... E vamos implementar isso de uma maneira profissional, Túlio. Você sabe por que é importante a diversidade? A gente precisa ter no Flamengo pessoas que entendam, que conheçam os nossos sócios e conheçam também os nossos torcedores, os nossos diversos públicos de relacionamento. E o Flamengo é muito diverso. Seja dentro da Gávea, você tem sócio de tudo quanto é tipo. Tem mulheres. A quantidade de mulheres que frequentam a Gávea é muito grande. Então, a gestão do Flamengo tem que ter mulheres. Para ficar num exemplo, ter mulheres. Enfim, a gente precisa ter esse olhar diverso, que isso é a grande riqueza que o Flamengo tem, e a gente precisa explorar isso, né? Isso é a nossa grande riqueza do Flamengo. O Flamengo é feito de vários sotaques. O Flamengo está presente no país inteiro. Então, a gente precisa ter um corpo funcional que entenda essa riqueza, que entenda e que reflita essa diversidade, seja em termos de gênero, seja em termos de faixa etária, seja em termos de geografia, seja em termos de raça. O Flamengo precisa estar atento para isso. O Flamengo precisa ter uma cara que reflita os seus associados, os seus torcedores, enfim. É essa visão. Então, eu acho que, não só eu, no nosso grupo tem muita gente com essa mesma sensibilidade. Eu acho que você está perguntando para mim, eu estou falando de mim. Eu acho que eu posso dar essa contribuição, levar esse outro olhar, que eu acho que essa é uma riqueza que vai colocar o Flamengo em linha. Porque, Túlio, é muito curioso, né? A gente vê todo mundo falando do Flamengo seguindo o padrão europeu, enfim, o padrão tático europeu, treinadores europeus, enfim. Mas a gente precisa também ter dirigente padrão europeu.
não é isso? A gente precisa. Então, a gente precisa melhorar nossas práticas e incorporar essa... Tem aspectos da gestão de clubes europeus que a gente não menciona. A gente acaba ficando ali restrito muitas vezes a questão econômica, né? Só a questão econômica, a gestão econômica, a gente fala muito nisso, né? Essa questão de vira uma coisa como se um gestor de um clube como o Flamengo, ele precisa de várias competências, ele não precisa entender só de finanças, não. Eu acho que, mais do que tudo, ele precisa de sensibilidade.